Aparece para vocês meu ponteiro se eu mexer aqui? Aparece, Laura. Mexe de novo aí. Aqui? Aparece, Ah, pequenininho. maravilha. Laura, a gente vai só esperar uns 3 minutinhos, aí eu te apresento, tá? Tá E, ótimo, e aí você começa. tá ótimo. Vou começar então. A Laura já está aqui, pronta, preparada. Então, pessoal, hoje a gente vai ter mais um ciclo de palestras, né? Quem vai dar a palestra hoje é a doutora Laura Carolina Leal. A Laura é bióloga, fez sua graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, né? E agora você está na UFPR, Na certo? UFR, comecei essa Isso. semana. Não é mais em Não, São mudou. Paulo. Ótimo. E a Laura ela vem trabalhando com interação mutualista, né, entre plantas e formigas, só que hoje a conversa não vai ser sobre interações ecológicas, né? Ela vai trazer para a gente um bate-papo sobre as dificuldades, né, principalmente das mulheres na ciência. Então, obrigada, Laura, por vir, pela disponibilidade em dar uma palestra para a gente. E passo a palavra a você, quando estiver pronta, tá bom? Maravilha. Obrigada, Isabel, pela apresentação. Queria também começar agradecendo pelo convite, né? Eu sempre fico muito feliz em poder falar sobre esse assunto. Eu acho que ele é muito importante para a gente aí pensar sobre a construção de um ambiente acadêmico que seja mais inclusivo, né? Uma cultura acadêmica que seja mais acolhedora. Então, sempre que uma universidade diferente me chama para falar sobre isso, eu fico muito feliz, tá? Então, eu vou começar essa palestra com vocês com um questionáriozinho. Quando eu faço essa palestra presencial, eu sempre peço para as pessoas levantarem a mão, né, se as respostas são positivas ou negativas. Nesse caso, a gente não vai ter essa interação, mas peço que vocês respondam aí no cantinho de vocês essas perguntas, né? Então, você sente que não é tão inteligente quanto as pessoas acham que você é? Aquela coisa que as pessoas acham que eu sou muito inteligente, mas no fundo eu não sei o que elas veem em mim, eu não sou, né? Isso que elas falam de mim. É comum você atribuir suas conquistas à sorte, né? Eu não mandei bem, eu tive sorte da banca ser uma banca que me conhecia, eu tive sorte dos revisores não terem prestado atenção em alguma coisa. Você fica desconfortável e tem dificuldade de aceitar elogios. Eu brinco que é aquele clássico, nossa, que blusa bonita, R$ 10 na Marisa, né? A gente não aceita o elogio ao nosso bom gosto, né? A gente sempre minimiza essa questão. Você rebaixa suas conquistas porque não acha que elas são tão importantes quanto os outros dizem. Eu sempre vejo muitos alunos, e eu mesmo repito, né? Mestrado não é grande coisa, todo mundo consegue, né? Não, não é mesmo todo mundo que consegue. Você sente que não merece o sucesso que você conquistou?
Bom, se nesse momento vocês responderam sim para a maioria dessas perguntas, eu posso dizer para vocês que existe uma grande possibilidade de você ser afetada de alguma forma na sua visão profissional, na sua carreira, pela síndrome do impostor, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. E eu fiz um teste muito parecido como esse no final do meu doutorado, em 2013, e foi nesse momento que eu comecei a entender vários sintomas que eu apresentava naquele momento, na reta final do doutorado, e foi quando eu ouvi falar sobre a síndrome do impostor, né? Fazendo um teste desses de BuzzFeed da vida, né? Eu soube que isso existia, procurei me informar, e desde então eu continuo me informando sobre o assunto, porque entendi que em várias instâncias a síndrome do impostor foi uma coisa que me atrapalhou em vários momentos ao longo da carreira, né? E eu comecei a entender que isso não era uma questão individual, isso é uma questão coletiva, e a partir daí eu comecei a conversar, a dar palestras, a tentar conversar especialmente com mulheres e outros grupos minorizados sobre o papel dessa síndrome no avanço da nossa carreira, especialmente carreira acadêmica. Então, o que é que eu estou fazendo aqui hoje, né? Eu não sou terapeuta, não tenho background de formação em psicologia, mas eu estou aqui como uma acadêmica, tentando compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi sobre a síndrome nesses 12 anos que eu tenho, que eu descobri que ela existe, que ela me afetava e que eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu vou trazer algumas evidências de que a síndrome do impostor tem um impacto relativamente maior no crescimento profissional de pesquisadoras, mas não só pesquisadoras, também de outros grupos que são socialmente minorizados. Então, quando a gente fala em pretos, pardos, gays, lésbicas, todo trans, todo o espectro LGBTQIA+, e discutir como esse não é um problema individual. Ele é uma consequência da estrutura social. E é por isso que a pergunta do título que eu coloquei aqui para vocês tenta discutir isso, né? É uma síndrome de impostora ou é uma síndrome da impostorização? Será que não é a estrutura da sociedade e a hierarquia dentro do ambiente acadêmico que faz a gente se sentir assim? Acho que eu já devo ter dado uma palhinha que eu acho que é muito consequência do meio e não necessariamente um problema nosso. É o que eu vou tentar convencer vocês até o final da palestra. Bom, mas o que é essa danada dessa síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor, ela foi inicialmente proposta como um fenômeno, foi proposta por duas pesquisadoras mulheres, não coincidentemente mulheres, a Pauline Clance e a Susana Imes, psicólogas ambas, e elas descreveram esse fenômeno como uma experiência interna de falsidade intelectual e de não pertencimento, que acomete principalmente mulheres com alto desempenho. E o interessante é que o grupo focal de estudo delas, nesse trabalho que elas propuseram, o fenômeno do impostor, foi exatamente mulheres acadêmicas das universidades, a UAN, né, as universidades da Big League, que eles chamam lá dos Estados Unidos. Então, nós fomos o grupo focal da pesquisa que propôs a existência desse fenômeno. E só nos anos 2000 é que o fenômeno do impostor ele começou a ser chamado de uma síndrome, né? A partir dos anos 2000. E ao ser chamado de uma síndrome, esse conceito ele foi expandido para pessoas, uma síndrome que acomete pessoas bem-sucedidas, que duvidam de suas conquistas e têm um medo persistente interno de serem expostos como uma fraude. Então, a partir desse momento, a síndrome do impostor ela começa a ser descrita em outros grupos, não só mulheres em ambiente acadêmico, mas outros grupos em outras profissões, e ganha esse nome de síndrome que dá uma ideia, torna esse fenômeno mais associado com uma doença, uma característica individual, do que necessariamente um fenômeno dentro de um contexto social. E como ela que se expressa no nosso dia a dia, né? Em geral, pessoas acometidas pela síndrome, elas têm uma característica muito marcante, que é o fato das experiências positivas que elas têm ao longo da carreira profissional não mudam sua autopercepção, da percepção da sua própria competência, e podem aumentar a intensidade da síndrome. Ou seja, quanto mais as pessoas reconhecem que eu estou fazendo um bom trabalho, quanto mais eu conquisto espaços no ambiente acadêmico, quanto mais eu galgo degraus ao longo dessa carreira,
eu tenho mais medo de ser exposta como uma fraude, né? Aquela clássica de quanto mais alto o voo, mais alta é a queda, quando eles descobrirem que eu não sou nada disso que eles pensam que eu sou. E, obviamente, o crescimento desse medo, né, dessa intensidade do medo que você tem de que isso aconteça, à medida que você vai galgando espaços na carreira, vai se tornando uma coisa limitante, né? Então a gente se expõe menos, a gente aceita menos convite, a gente começa a ter medo da exposição, de falar sobre os nossos trabalhos, porque a gente tem medo que ao se expor, a gente seja, né, exposta como uma fraude acadêmica, que a gente tem certeza que a gente é nesse momento da vida em que a gente começa a negar esse tipo de oportunidade. E, bom, o que é que está relacionado com essa síndrome, né? De acordo com a psicologia e os estudos que eu tenho lido sobre, a síndrome está correlacionada com dois componentes, né? O componente pessoal e o componente social. E eu estou falando aqui correlacionado porque é difícil determinar um fator causal para qualquer fenômeno psicológico, né? Então, a gente tem correlações que ajudam a gente a propor mecanismos, né? E o que a gente tem de mais robusto até o momento é que esses dois componentes eles têm um papel importante na determinação da expressão dessa síndrome, né? Então, bom, quanto ao componente pessoal, é comum que a síndrome ela seja mais frequente em pessoas que passaram por vêm de dois tipos de históricos familiares, né? Então, primeiro, pessoas que vêm de famílias com alto grau de exigência tendem a ter um senso de cobrança muito elevado, que faz elas acharem que nada do que ela conquistou é o suficiente, né? É o clássico crianças que cresceram na lógica do você tem tudo na vida, sua obrigação é tirar 10, eu não espero nada menos do que a perfeição de você. E, obviamente, a perfeição é uma coisa inalcançável e, ao não alcançar essa imperfeição, essas pessoas têm a maior probabilidade de achar que elas são uma fraude, mesmo quando elas são reconhecidas por aquilo que elas fazem. Um outro background muito comum da síndrome aparecer nessas pessoas, né, são pessoas que foram rotuladas quando crianças como muito inteligentes ou como pouco capazes. Se vocês têm irmãos, né, certamente isso é uma coisa que vocês já devem ter passado, que é a eterna comparação que os pais fazem entre irmãos, né? Então, o Pedrinho, ele é muito inteligente, ele vai ser um cientista. Já a Clarinha, ela não leva muito jeito para estudar, mas pelo menos ela é muito esforçada. E a gente cresce no âmbito familiar com essa pecha, com essa ideia de que a gente ou é muito inteligente ou a gente só é esforçado, a gente não é inteligente. E quando a gente entra no ambiente de trabalho e ou a gente não é tão inteligente quanto nossos pais diziam, ou a gente é mais inteligente do que os nossos pais, as nossas famílias esperavam, a gente sente esse descompasso e tende a se entender, a ver, se autoavaliar como um fraude dentro daquele ambiente acadêmico, né? E eu brinco que isso vai acontecer em qualquer família, nem precisa ser humana. Então, eu tenho 2 cachorros, o Pudim e a Panqueca, eu sou mãe de pet, e claramente o Pudim é quem iria para a faculdade, faria uma grande carreira, seria estudioso, enquanto a Panqueca ia estar aí curtindo a vida, sendo serelepe, moleca e sendo influencer, como vocês podem ver aí pela pose da garota. Então, a gente faz isso, mesmo que seja de maneira inconsciente, né, dentro do nosso núcleo familiar. Só que esse componente social ele não explica porque o fenômeno ele é tão expressivo em grupos socialmente minorizados. Então, cada vez mais estudos mostram que a síndrome do impostor, o fenômeno do impostor, ela é mais prevalente em grupos racialmente e etnicamente minorizados, que ela é mais comum entre pessoas pertencentes ao espectro LGBTQIA+, e cada vez e muito proeminente, né, entre mulheres, que também é um outro grupo socialmente minorizado. Então, isso não explica porque, apesar de pessoas com diferentes backgrounds poderem ter maior ou menor propensão a desenvolver a síndrome, porque ela termina se expressando na idade adulta de maneira mais proeminente nesses grupos, né? Obviamente, a gente percebe aqui, então, que se é mais prevalente nesse conjunto de pessoas, ela é menos prevalente do que o esperado ao acaso em homens brancos héteros, né, que não se encaixam dentro dessa classificação.
Então, o componente social tem sido apontado hoje como o principal determinante da expressão dessa síndrome. Então, não é necessariamente uma expressão do histórico familiar, ou culpa da sua família, ou culpa dos seus pais por você expressar, pelo menos não isoladamente, né? E aí, o que eu vou conversar com vocês a partir de agora é tentar explicar o porquê que isso acontece, né? Por que que o componente social termina sendo mais prevalente. Eu vou focar especialmente no papel dessa síndrome do impostor, no crescimento, no avanço da carreira e no desenvolvimento da nossa carreira, focando em mulheres, né? Porque é o lugar de onde eu estou falando com vocês. Mas vocês vão entender que o processo é basicamente o mesmo para qualquer outro grupo que seja minorizado socialmente. E aqui eu vou focar em evidências em mulheres acadêmicas, por ser esse o principal público que eu acho que eu estou conversando hoje, né? Bom, então, quando a gente nasce, todo mundo aqui é submetido a uma série de estereótipos desde o momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, né? E eu digo mais, eu acho que é desde o momento em que nossos pais fazem o teste, né, para saber o nosso sexo. E hoje em dia, acho que nada expressa melhor a criação desses estereótipos do que os famigerados testes de chá de revelação dos bebês, né? Para revelar se é homem ou se é mulher. Então, esse é um momento marcante a partir do qual a gente ganha da sociedade uma série de estereótipos. E esses estereótipos, eles são criados pelos grupos hegemônicos. São estereótipos que são criados pelo grupo de pessoas que majoritariamente ocupam posição de poder dentro da sociedade, né? Então, é muito comum, e esses grupos hegemônicos, eu não preciso contar para vocês, imagino, são normalmente homens brancos heteronormativos. Tudo bem? Então, desde criança, quando a gente faz a separação das pessoas por sexo, o que a gente tem é a gente cola alguns tipos de adjetivos para meninas e para meninos, né? E que eles são mais comumente utilizados para cada um desses sexos, para um desses gêneros. Então, quando a gente olha para meninas, a gente normalmente vai valorizar características que estão relacionadas com a aparência, então elas serem bonitas, elas serem educadas, elas serem meigas, elas serem organizadas. Então, normalmente, desde criança, a gente vem tendo essas características sendo valorizadas, reforçadas positivamente desde que a gente nasce. Já quando a gente olha para os meninos, a gente tem um padrão um pouquinho diferente, né? A gente valoriza quando a criança ela é extrovertida, ela é esperta, ela é habilidoso, ela é inteligente. Então, um molequinho agitado, que se suja, que brinca, é uma criança saudável. Quando você é menina e vai para uma festa, eu lembro disso muito quando eu era criança, que minha mãe tentava enfiar uma meia calça, eu não podia brincar, eu não podia correr, porque eu ia rasgar a meia calça, eu ia ficar feia, eu ia ficar bagunçada. Então, desde muito cedo, a gente começa a direcionar quais são as experiências que essas crianças vão ter, né, ao longo da vida, de acordo com esse estereótipo que é pré-concebido na sociedade. Então, dentro dessa lógica, né, desses estereótipos, quando a gente nasce menina, normalmente esse é o universo que a gente se vê cercado. A gente se vê cercado de coisas bonitas, de coisas fofas, de tarefas, brinquedos e atividades relacionadas com o cuidado, especialmente com a maternidade. E a ciência, ela é apresentada de maneira majoritária como uma possibilidade ou como algo que faz parte do universo dos meninos. Né? Isso aqui são duas fotos de jogos de cama que eu pesquisei no site de uma empresa de lençóis e colchas. Eu coloquei quarto de menino, quarto de menina, e é basicamente o de menino é esse aqui, de ciência, né? E o de menina é esse aqui, né? Pouquíssimo acurado, afinal a Hello Kitty é um gato que não tem boca, né? Então até nisso a ciência é desprezada nesse momento. Então, a gente cresce achando que esse universo aqui é um universo que nos é negado, é um universo que não é apresentado para a gente como uma possibilidade ao longo do nosso desenvolvimento, né, enquanto a gente é criança e adolescente. Essa negativa desse ambiente, a não apresentação dessa possibilidade da ciência como algo que é próximo também e possível para nós mulheres, ela termina sendo muito marcante quando a gente olha as escolhas de curso de ensino superior que são feitas por homens e mulheres, né? Então, aqui eu tenho dados do MEC de 2021, e aqui eu tenho os principais cursos que são escolhidos, que tem a maioria dos seus alunos mulheres, e os principais cursos em que a maioria dos alunos são homens. Então, se a gente observar, nós somos maioria
das mulheres matriculadas em cursos como pedagogia, enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, moda, estética e cosmética, o que bate diretamente com aqueles atributos que a gente é formado para ser bom, né? Mulher vai se preocupar em ser bonita, então ela vai gostar de moda, ela vai gostar de estética, ela vai gostar de cosmética, né? Ou profissões inerentemente relacionadas com cuidado, né? Pedagogia, enfermagem, fono, terapia ocupacional. Já quando a gente olha para os nossos amigos e colegas homens, o que a gente tem eles são os principais matriculados em cursos de engenharia mecânica, elétrica, civil, computação, física e matemática. Então, obviamente, não é o único fator que faz as pessoas escolherem, né, terem esse padrão de escolha, homens e mulheres, mas, obviamente, não dá para negar que existe um forte reconhecimento de mulheres por cursos relacionados com essas características que vêm desse estereótipo do que é ser mulher na sociedade, e homens escolhem profissões baseadas ou relacionadas com esse estereótipo do que é ser um homem na sociedade, né? Então, quando a gente é mulher, cresce ouvindo esses estereótipos e ousa fazer essa transição, né, ousa não escolher aquelas profissões em que a gente é socialmente aceita e reconhecida como boas para aquilo, e ousa fazer essa migração, é o momento em que a gente começa a ser questionada socialmente sobre as nossas capacidades em ocupar aquela posição, em desenvolver aquela profissão que naturalmente é associada às competências de homens na sociedade. E isso começa desde muito cedo, quando a gente entra no ensino superior, né? Esse é um estudo que foi recentemente publicado na PLOS One, e o que esses pesquisadores avaliaram nessa pesquisa é o quanto homens e mulheres, a qualidade, a magnitude do desempenho que homens e mulheres têm em cursos de graduação relacionados a life sciences e relacionado com física, né? E depois que mediram o coeficiente de rendimento desses alunos, a probabilidade desses alunos, homens e mulheres, tirarem nota A e A+, né, que no caso lá dos Estados Unidos é o conceito máximo, eles passaram questionários entre esses alunos perguntando quem você escolhe dentro da sua sala quando você precisa estudar, qual é o aluno dentro da sua sala que você busca quando você tem dúvidas, né? Quem você seria mais provável de chamar se você precisasse de ajuda em alguma coisa na sua pesquisa. Então, o que eles observaram mulheres, de maneira geral, elas tiram as maiores notas em todos os cursos que foram analisados, né? E elas têm também a maior média global, tendo a maior probabilidade de tirar A nas avaliações que os seus colegas homens que fazem parte do mesmo curso. E é interessante porque o que eles observam é que, ao começar o curso, no primeiro ano da faculdade, homens e mulheres têm a mesma probabilidade, têm um rendimento muito parecido, mas ao longo do curso, mulheres vão ultrapassando os homens e têm um desempenho muito maior nos últimos anos da faculdade do que os seus colegas homens. Ou seja, a gente manda muito bem no que a gente faz e até aí eu acho que todos nós concordamos nisso, não é uma mega surpresa. Mas o que é uma surpresa é que, quando eles analisaram as respostas, aqui nesse gráfico a gente tem, nesse eixo, a proporção de mulheres que foram indicadas por alunos homens e mulheres, quando eles foram perguntados sobre quem você escolheria na sua turma para estudar junto, quem você pede ajuda na sua turma, quem você julga que detém um melhor conhecimento sobre o conteúdo e quem você acha que é o melhor aluno da sua turma. Então, aqui eu tenho as respostas que homens deram, as respostas que mulheres deram. Então, o que a gente observa é que, de maneira geral, nós, mulheres, buscamos outras mulheres para estudar, para pedir ajuda, para reconhecermos essas mulheres como mais competentes. E também identificamos essas alunas mulheres como melhores alunas da nossa turma. Então, a gente tem uma percepção muito mais clara daquele rendimento que é observado nos números, nos papéis, né, do desempenho desses alunos reais na universidade. Já quando a gente pergunta para homens, aqui a gente tem 50% de chance, né, do homem elencar uma mulher ou um homem, né, como um colega. E o que a gente vê é que eles são muito menos prováveis de indicar mulheres como
pessoas que eles estudam juntas, eles reconhecem menos mulheres como detentoras de conhecimento sobre a profissão, eles pedem menos ajuda do que o esperado ao acaso a mulheres e também reconhecem menos mulheres do que o esperado ao acaso como bons estudantes, né, como os melhores estudantes da sua turma. Isso nas life sciences, né, na nossa área de trabalho majoritariamente. Então, isso indica que desde o começo, apesar da gente ter um excelente desempenho, a gente é percebido, especialmente por nossos colegas homens, como pessoas menos competentes. E isso não necessariamente, né, para aqui. Isso continua. Esse trabalho aqui é um dos trabalhos que eu acho que tem um delineamento experimental mais legal, que mostra um pouco como a gente tem esse viés de avaliação. E aqui eu quero lembrar que não só para o primeiro trabalho como para esse aqui, a gente está falando de vieses que não necessariamente são conscientes, tudo bem? Não quer dizer que a pessoa que diz que eu acho que um homem é o melhor aluno da minha turma, necessariamente é um machista, misógino, declarado, que odeia e lá. Não é bem esse o caso. Muitas vezes esse é um viés moldado socialmente que faz a gente, mesmo de maneira inconsciente, não identificar mulheres como competentes dentro daquele ambiente no qual elas estão se inserindo academicamente, né? Claro, tem os que, né, a gente sabe, né, que fazem essa distinção, mas não necessariamente quer dizer que todo mundo é necessariamente conscientemente machista, apesar de todos sermos inconscientemente machistas. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Bom, então nesse estudo aqui, o que é que os autores fizeram? Eles criaram 2 conjuntos de currículo e esses currículos eles eram idênticos, iguais. A única diferença entre eles era o nome que estava sendo apresentado do candidato. Em um conjunto de currículos, esses nomes eles eram especificamente e indubitavelmente femininos, Mary ou qualquer outro nome muito feminino, que não restasse dúvida de que a candidata era uma mulher. E no outro conjunto de currículos, um nome muito típico masculino, acho que nesse caso foi John, e que não restava dúvidas de que aquele candidato era um candidato masculino. Esses currículos foram enviados para diversas universidades e departamentos e laboratórios que tinham vagas abertas para cargos dentro dos laboratórios, cargos de pesquisa, e foi pedido que os avaliadores para a ocupação desse cargo ranqueassem esses currículos de acordo com a competência dos candidatos, a contratabilidade desses candidatos e a chance deles, no futuro, aceitarem esses candidatos como alunos orientados de mestrado ou de doutorado. E o que a gente observa é que currículos femininos foram julgados 20% menos competentes do que os currículos dos nossos colegas homens, mesmo que a gente tenha as mesmíssimas habilidades e experiências. Nós somos 23% menos prováveis de serem contratadas para esses cargos e 13% menos prováveis de serem aceitas por esses chefes de laboratório como alunos de mestrado ou de doutorado, né? E isso se refletiu também no salário ofertado, né? Porque o salário ofertado para mulheres, nesse caso, né, nos Estados Unidos, você tem essa coisa que o chefe de laboratório é quem determina o valor do salário que vai ser pago. O salário pago para as mulheres foi 25% inferior do que o salário ofertado para o candidato com as mesmas experiências, mas do sexo masculino. E beleza. Vamos pensar que, mesmo assim, diante de todas as adversidades, você foi contratada, você continuou sua carreira, você teve a chance de continuar fazendo pesquisa, mas você ainda vai se ver menos representada dentro da produção acadêmica no ambiente que você decidiu se inserir. Então, esse é um estudo muito legal, que faz uma meta-análise de diversas áreas de pesquisa. E no primeiro momento que esses autores avaliaram a quantidade, a porcentagem estimada de mulheres que eram primeira autoras dos artigos publicados em cada uma das áreas entre 1970 e 2016, que elas eram últimas autoras, são os pontos em azul, que elas eram únicas autoras, ou seja, que eu sou a única autora e estou propondo uma ideia por conta própria, sem colaboradores, ou que elas eram parte dos outros autores do meio do trabalho, né? E essa diferenciação foi feita porque a gente tem aqui essas 3 categorias, são categorias que informam para a gente a nossa capacidade de liderança em pesquisa, de ocupar esses cargos, né?
quando a gente olha especificamente para ser os últimos autores e autores únicos, a gente está falando de mulheres que já estão em estágio mais avançado da carreira e que têm ou mantêm a sua capacidade de liderar pesquisas, né, como um autor sênior, ou de publicar pesquisa por conta própria, sem precisar da chancela de outros autores nesse quesito. E aqui o que a gente vê, por exemplo, é que 50% aqui, perdão, essa linha pontilhada aqui, indica se essa distribuição de homens e mulheres fosse ao acaso em cada uma dessas posições de autoria. E o que a gente vê é que não importa a categoria e não importa a área, nós somos subrepresentadas em qualquer uma dessas posições de autoria. Né? E essa subrepresentação ela é ainda maior quando a gente passa para a presença de mulheres ocupando a posição de última autora, né, de liderança de grupo de pesquisa, ou na publicação de papers em que a gente é o único autor, a única pessoa concebendo aquela ideia. E tem áreas em que essa magnitude ela é um pouco menor, né? E tem áreas em que a gente tem subrepresentação, menos de 10% dos trabalhos publicados com o único autor, por exemplo, na bioinformática tem mulheres como único autor, né? E a mesma coisa acontece quando a gente olha para biologia quantitativa, por exemplo, né? Interessantemente, e não ao acaso, quanto mais relacionada à matemática as áreas são, menos mulheres a gente tem ocupando essas posições de liderança de pesquisa, né? E como primeira autoras, a gente ocupa, né, mais essa posição comparado com outras posições de autoria, o que mostra que a gente começa a carreira como primeira autora fazendo pesquisa por conta própria, mas ao longo da carreira a gente tem menos chance de ir ocupando as posições de maior hierarquia, né, de organização dentro da academia. E o interessante é que eles também avaliaram essa frequência, né, de mulheres como primeira autoras em profissões relacionadas à saúde, né, como obstetrícia, enfermagem, fonoaudiologia, cuidados paliativos, ciências sociais e educação. E essas áreas de pesquisa foram as únicas em que mulheres ultrapassam os homens em qualquer posição de autoria. Não coincidentemente, são profissões relacionadas ao cuidado, ao ensino, a relações sociais, coisas em que a gente normalmente aceita e associada dentro do estereótipo da sociedade, né? E mesmo diante de tudo isso, mesmo que nada disso convença vocês de que a gente é convencida ao longo da carreira de que a gente não é tão competente quanto a gente acha ou quanto as pessoas acham que a gente são, a gente ainda é vítima frequente e muito mais frequente do que é reportado, inclusive, de assédio sexual e moral dentro do ambiente acadêmico, né? Então, cada vez mais a gente está sendo bombardeado de matérias e de casos de situação de assédio moral e sexual dentro do ambiente universitário, alguns casos escabrosos, né? E que bom que cada vez mais eles vêm à tona para que a gente possa tratar deles publicamente, conversar sobre isso e cobrar as universidades para que algo seja feito sobre. E essa cobrança ela é necessária, especialmente porque a gente sabe que esses assédios existem, a gente passa por esses assédios e a gente enfrenta esses assédios dentro de universidades que pouco fazem para tornar esse ambiente acadêmico um ambiente menos violento para mulheres que o frequentam, né? E esse fenômeno das universidades negligenciarem os assédios e criarem políticas públicas que sejam levadas a sério para promover essa criação de um ambiente universitário seguro para esses grupos que sofrem assédio tem sido chamado hoje em dia de institutional betrayal. Então, a traição das universidades que atraem mulheres e outros grupos minorizados para dentro dela, mas falham em fornecer um ambiente seguro, né? Aqui no Brasil não é diferente. Esse ano saiu essa matéria da CNN que mostra que as universidades demitiram apenas 6% dos professores acusados de assédio nos últimos anos. Não preciso dizer que isso é uma taxa pífia, né? E parte dessa taxa tão baixa é explicado pela falta de políticas públicas de combate ao assédio na grande maioria das universidades federais do país. 60% das universidades brasileiras não tem nenhum tipo de política de combate ao assédio no ambiente universitário. Então, à medida que a gente vai acumulando essas experiências negativas ao longo da nossa vida, é óbvio que isso vai moldando não só a forma com que a gente enxerga a nossa carreira, mas a forma com que a gente se enxerga dentro desse ambiente.
e a forma com que a gente expressa as consequências dessas microviolências diárias, né? Então, esse estudo aqui mostra, por exemplo, que o assédio sexual, o clima de assédio, então mesmo que você não sofra assédio, mas esse ambiente universitário em que isso é permitido, tem um papel direto em como a gente se sente, no nosso bem-estar dentro dos cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, por exemplo, mulheres, elas são muito mais propensas a desenvolverem burnout na ocupação de seus cargos acadêmicos, e também são muito mais prováveis de exibir problemas de saúde psicológico, né, quando comparado aos nossos colegas homens dentro do ambiente universitário, né. E é engraçado que normalmente vão dizer, a mulher passa por isso porque elas são nervosas, elas são muito emotivas, elas são sensíveis, quando na verdade a gente está só expressando os sintomas de violências acumuladas, um longo histórico de violências silenciosas, né, a maioria das vezes, dentro do ambiente acadêmico, que faz, de fato, a gente não se sentir pertencente a esse ambiente. Então, são microviolências diárias que se acumulam como gota d'água num balde, até que elas transbordam numa crença íntima de insuficiência. Eu não sirvo para esse ambiente, porque eu estou doente, eu tenho burnout, eu não consigo ser tão competente quanto os meus colegas homens, eu não consigo ocupar e conquistar as mesmas coisas que meus colegas homens conseguem. Então, de uma maneira muito simplista, a gente termina associando isso à nossa pouca competência, o que não é verdade, a gente foi só convencido a achar isso. Então, não é à toa que a síndrome, ela comete 4 vezes mais mulheres do que homens na academia, nos cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E quando a gente olha apenas para docentes que ocupam cargos de hierarquia maior no ambiente acadêmico, então pessoas que já têm carreira estabelecida, que ocupam cargos de chefia, reitoria, chefes de departamento, 70% das mulheres relatam ter alguma característica relacionada à síndrome do impostor, enquanto só 38% dos homens dizem que expressam essas características. Então, beleza, eu espero que essa altura eu tenha convencido vocês de que quando a gente se sente um impostor no ambiente acadêmico, muito provavelmente é uma questão da gente ter sido impostorizada ao longo da construção da nossa carreira. Então, como é que a gente pode lidar, né? Porque não vou só falar que isso existe. Como é que a gente pode lidar um pouco com isso, né? E aí vem a minha militância para a gente parar de pensar nisso como uma característica individual minha, um problema que é meu, que eu preciso resolver no psicólogo, né? O que chega a ser até violento quando a gente diz, isso é um problema individual seu, é você que sou psicólogo, a gente não tem nada a ver com isso. Porque não há solução individual para problemas que são coletivos. E esses vieses dos estereótipos de gênero, os vieses de gênero, de raça, de sexualidade, eles são um pilar da estrutura social que a gente vive hoje, e eles não vão ser desfeitos mesmo que a gente faça 3.000 anos de terapia, essas coisas vão continuar acontecendo. Então é preciso mudar os mecanismos que impostorizam mulheres no ambiente acadêmico e que também impostorizam outros grupos socialmente minorizados. Né? A gente pode facilmente fazer essa transposição desse mesmo mecanismo que impostoriza mulheres como mecanismos que impostorizam pretos, pardos, indígenas e quilombolas que tiveram o acesso historicamente negado a locais de ensino, né, formais. Então, a gente associa como essas pessoas menos capazes, afinal, elas nunca ocuparam esses ambientes, mas não por uma questão de capacidade, essa não ocupação foi negada politicamente e historicamente por grupos hegemônicos, e o mesmo se aplica para pessoas LGBTQIA+, né, especialmente pessoas trans, que sempre tiveram dificuldade de acessar e se manter nesses ambientes, né? E essa mudança ela é urgente, a gente precisa mudar isso para ontem, especialmente porque a cara das universidades mudaram drasticamente nos últimos anos. Então, como resultado de políticas públicas de inclusão desses grupos minorizados no ambiente universitário. Então, em 2004, quando eu entrei na graduação, mulheres eram 55% dos estudantes, mas elas só eram 20 a 25% dos estudantes matriculados nos cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Hoje, 58% das mulheres dos estudantes são mulheres, mas a gente já tem 35 a 40% de mulheres matriculadas nesses mesmos cursos.
Além disso, hoje, 23% em 2004, perdão, 23% dos estudantes universitários eram pretos ou pardos. Hoje a gente tem 49% dos estudantes universitários sendo pretos ou pardos, e o censo mais recente, que foi publicado há algumas semanas atrás, eu ainda não atualizei, relata 51% desses alunos sendo pretos ou pardos. Enquanto 30% dos estudantes da universidade em 2004 eram estudantes vindos de baixa renda, da classe C, D e E, hoje 56% são estudantes de baixa renda, das classes C, D e E. Então, a cara da nossa universidade hoje, ela é muito mais diversa do que ela era há 20 anos atrás. E, ao mesmo tempo que ela é muito mais diversa, a gente ainda continua mantendo dentro do ambiente acadêmico a mesma estrutura de poder que excluía esses grupos das universidades em 2004. Então, essas pessoas elas estão entrando nas universidades, mas elas continuam experimentando um ambiente que lembram elas a todo momento de que talvez aquele não seja o ambiente que elas deveriam ocupar. E esses grupos, acima de tudo, eles também se veem subrepresentados nos docentes e nos outros profissionais que ocupam posições hierárquicas superiores dentro da academia. Então, em 2024, por exemplo, a gente ainda tem 25% a 30% dos docentes no ensino superior no Brasil sendo mulheres. Então, a gente tem mais de 40% dos nossos alunos são mulheres, mas menos de 30% das professoras são mulheres. Apesar da gente ter 51% dos alunos pretos e pardos, só 15% a 20% dos docentes de universidade superior hoje são pretos ou pardos. E menos de 10% dos docentes hoje na universidade são docentes que vieram das classes C, D e E. Então, apesar dos nossos alunos serem 51% vindos de classe de renda mais baixa, eles ainda têm aula com docentes que provavelmente nunca passaram pelas dificuldades que eles passam e tem uma baixa compreensão do que é se manter no ambiente acadêmico quando você não tem as mesmas condições financeiras, né, que eles experimentaram antes de se tornarem docentes nessas universidades. E ao longo da carreira, isso continua, né? Das bolsas de pedido de produtividade no CNPq, 23% apenas dos pedidos realizados em 2023 foram feitos por pesquisadores mulheres, né? Então, é menos do que a proporção esperada caso a gente mantivesse a mesma proporção de docentes pesquisadores universitários. 13% só de pesquisadores pretos e pardos, né? E não há informação quanto à renda. Mas o que isso quer dizer para a gente é que os nomes que conquistam essas bolsas de produtividade, a gente tenta menos bolsa de produtividade, o que quer dizer que a gente vai ver menos mulheres conseguindo essa chancela do CNPq como muito produtivas, né? E isso, querendo ou não, é uma posição de status dentro da pesquisa nacional. Se menos mulheres, se menos pretos tentam e menos ainda conseguem, a gente continua tendo aquele viés de que a maioria dos bolsistas de produtividade do país são brancos, homens, héteros, o que não é um reflexo necessariamente da competência, só é um reflexo do número mais baixo de pessoas nessas classes, nesses grupos que tentam, que se arriscam a solicitar essas bolsas. E essa mudança ela é urgente e ela precisa ser rápida, porque o atraso na nossa representatividade no ambiente acadêmico, ele é gigante. Naquele mesmo estudo da PLOS que eu mostrei para vocês, eles fizeram uma estimativa de número de anos que seriam necessários para que a gente alcançasse a paridade de gênero nas autorias de papers nas diferentes áreas, ou seja, que a gente tivesse 50% dos primeiros autores homens, 50% dos primeiros autores mulheres. Em algumas áreas, a gente precisaria de 75 anos para que essa paridade fosse alcançada se a frequência de incremento de mulheres ocupando essas posições de autoria se mantivesse como a taxa atual. Ou seja, a gente não tem tempo de esperar 75 anos para alcançar essa paridade, né? A gente precisa acelerar essa velocidade com que mulheres e outros grupos minorizados conseguem chegar nessa posição de poder, né, dentro do ambiente acadêmico. Então, como é que a gente muda esses mecanismos, né? O que a maioria dos pesquisadores sobre o assunto trazem é que é preciso aumentar a diversidade e a inclusão do ambiente acadêmico de forma ativa. Então, a gente ativamente precisa trabalhar por uma paridade de gêneros, raças e sexualidade
Quando a gente promove bancas das nossas defesas, quando a gente promove bancas e mesas redondas em congresso, quando a gente está montando a programação de qualquer evento, quando a gente está convidando revisores para manuscrito, quando as revistas estão fazendo autorias, então é realmente criar vagas que são reservadas para esse grupo, para que eles participem do fazer científico. É necessário acabar com os estereótipos que são criados na academia sobre como o cientista deve ser. Existem múltiplos caminhos para chegar ao mesmo lugar. A carreira acadêmica não é uma linha reta, né? E as pessoas conseguem chegar no mesmo lugar por múltiplas rotas. Nesse sentido, vários projetos têm sido desenvolvidos para acabar com esses estereótipos. Existem vários projetos que levam cientista na escola ou conheça como são os cientistas, né? Para que a gente tenha a percepção de crianças cada vez mais jovens de que o cientista não é aquele homem branco de jaleco com os cabelos desgrenhados, né? Cientistas são mulheres, são pessoas pretas, são pessoas pardas, são indígenas, são pessoas trans, lésbicas, gays. Existe uma diversidade gigantesca dentro das características do que a gente chama de pesquisadores. E é fundamental que a gente trabalhe na academia e que a gente seja muito crítico no tipo de orientação, no tipo de comentário, nas nossas relações interpessoais no ambiente acadêmico, né? A gente tem, sim, que ser crítico nas pesquisas que a gente avalia, a ciência é naturalmente uma profissão crítica, mas a gente não pode esquecer que a ciência é feita por pessoas. E é importante a gente começar a valorizar pesquisadores que conseguem ser críticos sem gerarem revisões muito pouco empáticas, parar de valorizar pesquisadores que são agressivos, grosseiros nessas críticas, que fazem essas críticas de maneira violenta e que vai ter porque essa violência vai ter um efeito desproporcional na percepção, no alto valor de pessoas que já se sentem inferiorizadas nesse ambiente acadêmico, né? Eu acho que é importante a gente escolher bem quem são os nossos ídolos no ambiente acadêmico, não só baseado na excelência da produção científica, mas também baseado na forma com que esses pesquisadores se posicionam e lidam com outras pessoas no ambiente acadêmico. E para a gente, né, beleza, é importante fazer tudo isso no coletivo, mas a gente sabe que essas mudanças coletivas avançam num tempo relativamente lento. Então, uma vez que eu me sinto assim, que eu me sinto uma impostora, como é que eu posso lidar com esse sentimento no meu dia a dia? Então, a minha sugestão para vocês é que vocês se informem, que vocês entendam mais sobre a síndrome, para que ao longo do tempo a gente tire mais esse peso das nossas costas, essa coisa que a gente precisa resolver como se fosse algo individual, e comece a entender que o que a gente passa é uma consequência do coletivo, e que muitas vezes não há nada que a gente possa fazer para mudar determinadas percepções que as pessoas têm sobre a gente, né? Eu brinco com os meus alunos de que eu nunca vou ser boa o suficiente porque eu simplesmente nasci mulher. Então, eu vou fazer do meu jeito porque eu nunca vou estar certa mesmo, né? Então, quanto mais a gente aceita isso, mais a gente consegue reduzir a influência que esse sentimento de impostorização traz para a gente dentro da carreira. E aí eu recomendo que vocês busquem mais informações sobre isso no site da própria Pauline Clance, que foi uma das pesquisadoras que propuseram o fenômeno da síndrome do impostor. Ela faz aqui um compilado de trabalhos, matérias, palestras sobre o assunto, que termina sendo muito legal para a gente ter o primeiro contato com isso. Eu também recomendo a leitura desse livro. Esse foi o primeiro livro que eu li depois que eu cogitei que eu poderia ter síndrome do impostor, né? Ele é um livro que não é só pautado em pessoas acadêmicas, ele é pautado em pessoas em outras áreas, em outras profissões, e ele mostra como nós, mulheres, somos todas unidas por esse sentimento, independente da nossa área de trabalho. Tem 3 capítulos que são focados em mulheres acadêmicas, então faz a gente ter aquela sensação de que eu não estou sozinha, isso é um problema que nos atinge como grupo, né, e dá aquela sensação de que não sou eu o problema, o buraco é bem mais embaixo. E traz algumas dicas e ferramentas de como a gente pode superar isso no nosso dia a dia. E se nada der certo, eu sugiro várias vezes ao dia vocês acessarem o Validating Ponies. Ele é um site com pôneis lindíssimos, com cabelos muito mais hidratados que os nossos, que estão lá sempre disponíveis para dizer o quanto você é incrível, o quanto você arrasa no que você faz. E quem sabe isso te traga algum conforto nos momentos de desespero, né? Então, acredito nos pôneis, se nada mais der certo. Bom, então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje.
Quero agradecer de novo o convite. Fico disponível nos meus contatos para qualquer coisa que seja que vocês quiserem conversar sobre o assunto e fico aqui disponível também para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e sobre outras dúvidas que vocês possam ter sobre o tema. Obrigada. Obrigada, Laura, por apresentar esse conteúdo tão interessante, tão polêmico, né? Que abrange tanta gente. Infelizmente, a gente teve um probleminha aqui e a web ficou pequena, mas eu tenho algumas perguntas aqui que vieram pelo YouTube e aí eu vou ler para você, tá bom? Tá ótimo. Tá. A primeira pergunta é do Fernando, acho que é Smith, não sei, que ele diz assim: a alta competitividade por uma posição permanente na ecologia, na ciência em geral, pode ser entendido como contexto social que proporciona a síndrome do impostor? Se sim, como os diferentes atores do meio científico e acadêmico podem agir para atenuar isso? Eu acho que sim, né? Porque imagine que você passe por todas essas microviolências que vão te convencendo que você é menos capaz de ocupar aquela posição, né? Então, no seu dia a dia, no seu laboratório, nas apresentações de congresso, você vai sendo convencido aos poucos de que aquelas posições de pesquisadores que vão galgando espaços na carreira, você vê que são homens que ocupam aquelas posições, você vê que são pessoas brancas que ocupam aquelas posições, e você vai se convencendo que aquilo é mais difícil. Obviamente, você se sente menos preparado para encarar essa competição ferrenha por uma vaga no ensino universitário. E não tem estudos aqui feitos no Brasil, é uma coisa que eu ainda quero um dia achar um banco de dados que eu consiga ver isso, mas fora é muito expressivo, é muito claro o padrão de que mulheres desistem muito mais das suas carreiras do que os nossos colegas homens depois que a gente se forma nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, se a gente já se sente menos preparado para aquilo e o ambiente ele é tão violento, é mais fácil para a gente dizer: não preciso passar por isso ou fazer outra coisa da minha vida que seja mais saudável, né? Que seja menos violenta, né? Esses estudos eles mostram que existe um número mais ou menos igual de homens e mulheres que se formam nessas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas um pouco mais de 50% desistem da carreira ao longo dos anos, quando são mulheres, e homens se mantêm numa mesma posição, né? Então, a gente vai desistindo da carreira. Então, eu acho que isso interfere não só na nossa propensão em tentar esses concursos, como também interfere no nosso desempenho, né? Porque a segurança faz a gente, né, se comportar de uma forma diferente nos concursos, e também viés a visão que a banca tem dos candidatos, né? E aí não é à toa que é difícil, né? Tem concurso que a gente sabe que vai, dependendo da banca, a probabilidade é bem grande de a gente ter outros colegas homens selecionados. A gente tem bancas de concurso que são majoritariamente compostas por homem. Então, a gente tem uma rede, uma estrutura que termina retroalimentando essa manutenção de homens brancos héteros. E aí eu acho que nesse caso, quando a gente chega nessa posição de tomada de poder nas universidades, a gente precisa brigar, porque concursos não têm bancas só compostas por homens. A gente precisa brigar por vagas que, né, as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas em concursos públicos vem como uma forma de reduzir, né, esse viés relacionado à raça, mas a gente não tem um viés relacionado a gênero. Então, é continuar expondo isso, incomodando e pressionando para que a gente tome decisões que aumentem a probabilidade de mulheres chegarem lá, né, sabendo que elas se sentem menos preparadas. Apesar de elas serem super preparadas, terem ótimo desempenho, a gente se sente menos preparado para essas posições. Obrigada, Laura. Eu tenho outra pergunta aqui, da Mariana Ferreira, é uma pergunta e um comentário. Aí eu vou ler os dois em seguida para estar relacionado. E aí ela diz: Laura, você acredita que o resultado do estudo de Gender Gap da PLOS sofrerá mudanças nas próximas décadas com a entrada de mulheres nas universidades e se tornando chefes em seus departamentos e laboratórios? O que você acredita que o sistema ou você acredita que o sistema ainda será uma barreira para nós?
A síndrome ou fenômeno está muito relacionado também à comparação com os colaboradores homens. Nesse ponto, é importante discutir a questão da dupla ou tripla jornada. Não é possível manter a mesma produtividade quando uma parte importante do seu tempo é dedicada a outras atividades que não são igualmente divididas entre homens e mulheres. Sem dúvida. E isso se conecta um pouco com a pergunta anterior do Fernando, né? Quando a gente está na fase de prestar concurso nas universidades aqui no Brasil, a gente está falando de mulheres nos 30 anos, né? A gente tem filho, a gente tem família, né? Eu não tenho, mas mulheres em geral. Tem filhos, tem dupla, tripla jornada, né? E nos concursos, por exemplo, a gente ainda não tem nenhuma política que leve em conta período de maternidade na contagem da produção acadêmica, por exemplo, na avaliação dos currículos. A gente hoje tem no CNPq, depois de muita luta do Parenting Science, mas nos concursos a gente não tem, né? São 15 pontos que você vai estudar, tem que falar tudo sobre esses pontos. Em que hora mães e pessoas que trabalham, né, que ocupam posições de cuidado, vão estudar 15 pontos? A gente já sai em desvantagem nesse processo, porque querendo ou não, o cuidado e as tarefas relacionadas com o cuidado, elas são divididas de maneira assimétrica entre homens e mulheres, né? Então, isso tem que ser incorporado dentro das universidades para que a gente tenha condições justas de competir com nossos colegas homens de igual para igual, né? Sobre a pergunta de se aquele gap melhora com mulheres, obviamente sim, a gente espera que ao entrar mais mulheres nas universidades, que elas se sintam mais representadas, a gente pode ter mais mulheres liderando o grupo de pesquisa. Mas uma coisa que eu percebo também nas universidades que eu conheço é que tem uma tendência de mulheres terem uma performance mais restrita que os nossos colegas homens. É mais comum a gente ver mulheres... Por exemplo, eu conheço pesquisadoras que nunca solicitaram progressão na carreira pelo medo de não conseguirem. Assim, pessoas com muito tempo de carreira e que ainda estão no primeiro estágio, segundo estágio da carreira, porque acham que não têm capacidade de progredir dentro da carreira, de se tornar professor associado, titular ou coisas do gênero, né? Existem muitas mulheres pesquisadoras, mas a gente tem 23% dos pedidos de bolsa produtividade para o CNPq sendo feito por mulheres. Então, a gente arrisca menos, a gente tenta menos ocupar a posição de poder. Então, trazer mais mulheres para a academia é importante, mas fortalecer a confiança delas para que elas continuem conduzindo pesquisa e mandando ver no que elas fazem também é fundamental. Porque a sensação que eu tenho é que a gente é atraído, mas quando a gente entra, continua convencendo a gente de que a gente não é boa o suficiente, né? A gente é boa para cuidar dos alunos, a gente é boa para resolver problemas de curso, de ensino, mas na hora de pesquisa a gente ainda ocupa uma posição secundária, né? E eu acho que é isso que tem que mudar para que a carreira seja atrativa e aquele gap ali seja solucionado mais rapidamente. Obrigada, Laura. Só um recadinho, pessoal do YouTube. Mariana pediu para vocês darem um like lá para o canal do PPGE melhorar, tá bom? Eu tenho uma curiosidade, Laura. Você como, né, professora, tendo, né, alunos de estagiários, né? Porque eu acho que assim, a geração que está vindo agora, a gente já está tentando mudar, né? Tentando aos poucos tirar estereótipos de menino, menina, levar cientistas na escola, a gente já está tentando. Mas quem está agora, né? Já carregou toda essa influência social, né? E familiar, que já está aqui dentro, não tem o que fazer. Queria saber que você faz assim, no seu dia a dia como professora, como orientadora, para tentar equiparar essa atuação de homens, mulheres, né, negros, pardos. Você tem cota de estágio, você tem supervisão para as mulheres, você tem um papo diferenciado, café com as meninas. O que você faz assim, né, para ajudar? O que a gente pode fazer para quem está cursando, né, agora a universidade?
Eu tenho adotado uma posição muito de ouvi-los, né? E eu acho que é uma coisa que as pessoas da minha geração têm que ter humildade em reconhecer que a gente cresceu nesses estereótipos também e que a gente também é enviesado em todo esse sentido, né? Então, eu sou machista, eu sou racista, eu sou LGBTQIA+, fóbica em algum nível, né? É um espectro disso, mas em algum nível, porque eu fui moldada pela mesma sociedade que criou todos esses estereótipos. Então, o que eu tenho feito, eu tenho me colocado como alguém aliado, mas ao mesmo tempo também me colocado como alguém que vou errar e que eu quero que eles me corrijam e que me digam o que é que eles sentem de dificuldade para que a gente ajuste. E eu acho que essa política é muito importante, que eles sintam que algo foi feito diante de uma demanda e sentirem ouvidos e que isso gere uma mudança de alguma forma, né? Claro, em nível de curso, em nível de universidade, no nível de universidade é muito mais difícil de conseguir fazer isso, mas dentro do laboratório tem sido uma política que tem funcionado muito bem, né? E essa é uma geração que tem mais, eu tenho muita fé nelas, assim, né? O pessoal fala muito, geração Z, geração Y, geração aquilo. Eu acho que eles têm pontos positivos que a gente deveria se espelhar mais, né? Eles têm menos predisposição a aceitar essas violências calado, a fazer todo e qualquer esforço, aquelas maluquices que a gente faz para fazer pesquisa a todo custo. Então, eles têm um senso de preservação maior, que eu acho que faz eles falarem mais, verbalizarem mais. Então, acho antes da gente achar que, você é novinho, você não sabe de nada, nesses assuntos, eu acho que eles são mais versados do que a gente por terem crescido dentro com pais, escola e outros agentes, né, formadores, com visão um pouco mais ampla, né? Eu tenho cota no laboratório, eu brinco, eu tenho cota hétero, e tenho cota de homem branco hétero. Eu tenho um aluno que ocupa essa cota normalmente, assim. Naturalmente, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente atrai mais alunos, porque eles se sentem seguros nesse ambiente, né? E aí rola o boca a boca, um traz o outro. Então, termina gerando isso, assim. E eu tomo esse cuidado. Então, quando eu tenho alunos que eu vejo que está indo mais para um lado, eu digo, não, peraí, vamos para outro. E se eu tenho uma competição, eu tento olhar com muito mais carinho para meninas, para dar chance, para criar um ambiente estimulante para elas. Então, eu uso todo o viés que existiu historicamente para homens e para mulheres ativamente, né? E eu uso muito em sala de aula a estratégia de... Eu não deixo homens... Sempre a gente faz perguntas em sala de aula, sempre são os meninos que levantam a mão primeiro. As meninas ficam tudo assim, né? Ou fala muito baixinho. Então, eu ativamente coloco as meninas para responderem. Se tem dois com a mão levantada, a menina vai falar antes do que o menino, né? Sempre tem meninos que falam muito de, não, peraí, você está falando demais, vamos ver aqui com meninas, o que é que vocês acham? Vamos conversar só entre a gente. Então, sempre colocar elas nessa posição de vocês podem e vocês têm que passar na frente. E eu sei que os outros professores vão puxar para caminhos diferentes, então... Pelo menos eu sei que naquele momento que estão comigo, as mulheres vão ser mais ouvidas mesmo, assim, né? Então, são algumas das coisas, né? Mas estou aprendendo sempre, então toda hora aparece uma coisinha nova, assim. Bacana, Laura. É que às vezes a gente esquece até de pensar nisso, né? A gente, né, sente isso, mas esquece de executar, né? Eu tenho aqui mais uma pergunta da Marília, pode ser? Claro. Ela está perguntando: o que fazer na prática quando colegas próximos se omitem ou são coniventes com casos de assédio? Como lidar com esse silêncio, especialmente quando sabemos que eles têm conhecimento do ocorrido? Né, Marília? Eu consigo até imaginar as pessoas, a gente é da Mirmeco, né, trabalha na mesma área, a gente até sabe como isso acontece. Olha, assim, eu acho que depende muito da sua personalidade. Eu sou uma pessoa muito mais combativa, eu tenho muito prazer em combater, especialmente se você for homem branco hétero, eu gosto muito de tretar nesse quesito. Então, normalmente eu exponho a hipocrisia que né? Porque normalmente as pessoas... É muito comum a gente ver colegas homens que se posicionam como pessoas extremamente progressistas, e quando uma coisa dessa acontece, tá todo mundo calado, fingindo que não aconteceu, né? E eu não costumo ter respeito se você fala que é progressista e na prática isso não reflete, né, o seu discurso.
Então eu trabalho muito pela exposição mesmo e constrangimento, para ser honesta. Mas eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Para muitas pessoas o enfrentamento ele é muito difícil. E aí eu acho que o caminho é procurar aliados no dia a dia, tentar se aliar com pessoas que você vê que vão te ajudar a lidar com esses casos, né? Eu sou muito, assim, eu sou muito honesta em dizer que eu tento não manter relação com colegas que não me respeitam. Mesmo que eles estejam respeitosos comigo, mas se eles não são respeitosos com outras mulheres, eu não tenho para que manter aquele contato, né? Então, eu sou muito criteriosa com quem eu colaboro, eu sou muito criteriosa com quem eu coloco dentro do laboratório, eu sou muito criteriosa com quem eu cito, eu realmente faço citação seletiva, né? Então, se eu tiver dois. Claro, se só tem aquele trabalho para citar, óbvio, não tem como fugir, mas a gente normalmente tem escolhas de quem a gente cita, dos grupos que a gente cita, e eu tento dar prioridade a grupos do Sul que sejam liderados por mulheres, de pessoas que eu sei que são humanas no trato do dia a dia. Então, eu acho que o caminho é a gente tentar isolar essas pessoas e valorizar as outras que são nossas aliadas, sabe? Acho que eu tento ir por esse caminho, em paralelo com o constrangimento também. Bom, Laura, não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas tem vários comentários femininos dizendo que você foi incrível, que amaram a palestra. Então, eu termino aqui agradecendo, né, por você vir colocar também essa sementinha, né, para a gente pensar em como melhorar, né, a Uhum. representatividade e a voz feminina na ciência, tá bom? Tá ótimo. Obrigada pela sua Agradeço de novo presença. vocês e espero que tenha ajudado vocês a se sentirem mais capazes e a gente ficar menos medrosa no ambiente acadêmico. A gente manda muito bem no que a gente faz, então não tem motivo para a gente se sentir desse jeito. Obrigada. Pois é, vamos em frente. Obrigada, obrigada pessoal Tchau, tchau, gente. por assistirem. A gente se vê na próxima palestra, então. Tchau. Tchau.